Shalom, povo de Deus, queridos irmãos, louvado seja o nome de Jesus por mais essa oportunidade. Estamos aqui para um momento de pastoreio e a minha oração é que Deus te abençoe profundamente. A nossa reflexão hoje é em 1 Samuel capítulo 18. Nós vamos refletir sobre a palavra de Deus e Deus certamente vai falar ao coração de cada um de nós. Então vamos agarrar nessa promessa, na presença de Deus aqui conosco. Se você tiver algum pedido de oração, quiser colocar aí no nosso chat, pode colocar que a gente ora por você, ora por sua casa, ora pelos seus enfrentamentos. Vamos juntos, vamos orar, já agradecendo a presença do Senhor aqui em nosso meio. Deus amado, em nome de Jesus, pedimos a tua presença, a unção do teu Espírito. Capacita-nos agora para oferecer ao Senhor o melhor. Peça a tua bênção para a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, outros que ouvirão depois, que em tudo o Espírito do Senhor nos use agora para glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Em nome de quem oramos, agradecidos. Amém. Queridos, a gente vai entoar agora louvores ao nosso Deus. A Bíblia diz que aos retos fica bem o cântico de louvor. Então vamos louvar de todo o nosso coração ao Senhor. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu
meu coração te louva, Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Bênção estarmos aqui na presença do nosso Deus, louvando e adorando o seu nome. A nossa reflexão hoje é em 1 Samuel, capítulo 18, um texto muito propício, muito abençoador. A época da escrita do livro de Samuel era uma época muito difícil, ainda era aquele
tempo dos juízes, né, quando não havia um segmento espiritual, um relacionamento profundo com Deus. Era um tempo espiritualmente caótico, um caos espiritual tomava conta de todas as coisas. Vejam que logo após Davi derrotar o gigante Golias, aí descrito no capítulo 17, Davi ele estabelece uma amizade muito importante com o filho do rei, que era Saul. Davi passa a se relacionar com ele numa amizade muito profunda. E nós temos aqui, logo de início, Jonatas servindo como uma espécie de amparo, de esconderijo para Davi, porque ele estava sendo duramente perseguido pelo rei de Israel por Saul. A princípio aqui, diversas investidas de Saul contra Davi, que de fato intentava matá-lo. E a amizade com Jonatas, que é filho do rei, vai ser assim algo maravilhoso, vai ser uma guarita, vai ser uma guarida, vai ser uma proteção aí para Davi. Então veja o que a palavra nos ensina. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Houve uma amizade profunda. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Então o que nós temos aqui é um negócio chamado de amizade pactual. Eles fizeram um pacto, uma amizade protetora aqui entre Jonatas e Davi, que a gente vai ver essa caminhada aí nos capítulos que se seguem, né? Jonatas amou a Davi. A partir daquele momento, Davi passa a habitar de fato no palácio, onde ele servia a Saul, e eles tinham uma amizade ali maravilhosa. Queridos, como nós precisamos disso hoje? Você é uma pessoa que tem amigos ou não? Qual a quantidade de amigos que você tem? Verdadeiros amigos são verdadeiros presentes de Deus para a vida de uma pessoa. A amizade, ela precisa ser diretiva e precisa ser intencional. Ela precisa ser cultivada. Então não existe amizade sem um cultivo de ambas as partes. Precisa haver esse investimento. E olhe que para você ter um amigo, não precisa necessariamente ele morar na mesma cidade que você. Nós podemos ter um amigo do outro lado do mundo, em uma outra cidade, e ainda assim essa pessoa ser um amigo leal, verdadeiro, alguém que serve como uma proteção para a gente. Então, bem-aventurado ou feliz é aquela pessoa que tem verdadeiros amigos, que nos exortam, que nos potencializam, que de repente dizem os defeitos que nós temos sem precisar estar com arrodeios, pisando em casca de ovos. Esses são os verdadeiros amigos. Jonatas, ele arrisca perder tudo por causa da sua amizade com Davi. Ele percebia a unção de Deus na vida de Davi, e isso era muito importante para esse estabelecimento desse laço espiritual. Sem a amizade de Jonatas, não tinha como Davi exercer a função que Deus lhe havia designado. Davi precisava dele. Então veja como isso é importante. Tem pessoas que às vezes Deus suscita na nossa vida, ou levanta na nossa vida, para ser uma espécie de instrumento através de quem Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus tem uma unção para Davi, mas Davi precisa de pessoas para cumprir aquela missão. E aí onde Deus levanta Jonatas para servir de amparo, servir de sombra, servir de instrumento, para que a vocação de Deus na vida de Davi se tornasse algo factível, factual. Ela de fato se cumprisse. Em Provérbios 27, 17, a Bíblia diz: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Então isso é muito importante. Através da vida de Jonatas, o propósito de Deus estaria se cumprindo na vida de Davi. Vejam que a Bíblia diz no verso 4, despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi,
como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Isso aqui é uma atitude muito preciosa, porque esses utensílios, eles representam exatamente o reconhecimento de Jonatas em relação a Davi como sendo o futuro rei de Israel. O cinto, a espada, a capa, tudo isso é Jonatas reconhecendo que a unção de Deus está sobre Davi para governar Israel. E ele discerne isso certamente por causa de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Tem um autor chamado Richard Phillips, melhor dizendo. Ele diz o seguinte: o amor de Jonatas era um amor que se alegra, um amor que dá e um amor que abençoa. Ou seja, ele percebeu que na vida de Davi tinha essa unção, tinha essa graça maior. E essa é uma amizade intencional, voluntária, abençoadora. Provérbios 18, 24 diz que tem amigo mais chegado que irmão. Tem amigos que são chegados que irmão, no sentido de que eles não têm o nosso sangue em suas veias, mas ainda assim eles são mais próximos a nós do que os nossos próprios irmãos. Que coisa abençoadora e grandiosa do Senhor. Então a minha palavra sobre isso agora é para que você desenvolva amizades. Desenvolva, invista naqueles amigos que você já tem. Então siga nesse direcionamento, investindo e procurando estabelecer amizades que potencializam a sua busca por Deus, a sua vida em Cristo Jesus. Verdadeiros amigos são presentes de Deus nessa nossa vida. Enfrentamos dilemas, problemas, adversidades, mas os amigos verdadeiros, eles sempre estarão conosco, sempre estarão próximos a nós, nos aconselhando, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, se alegrando conosco e também se entristecendo em momentos de tristeza. Esses são os verdadeiros amigos. Agora vejam se isso não é um retrato do próprio Jesus, que é o verdadeiro amigo. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Que amigo é esse que dá a vida pelo seu amigo? Somente Jesus Cristo para fazer isso. Então esse é o exemplo maior de amizade. Mas vejam que na sequência aqui do nosso texto, as mulheres, elas são utilizadas aí para o cumprimento do propósito de Deus, porque elas enaltecem a Saul, mas enaltecem mais a Davi. No verso 7 diz que as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aquilo ali serviu para que Saul se indignasse com aquilo que essas mulheres estavam fazendo. E naquele momento, Saul ele intentava matar a Davi, porque o via agora como uma espécie de empecilho. O verso 10 nos diz que no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança. Verso 11, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Queridos, Deus está cumprindo os seus propósitos. Um espírito maligno da parte de Deus significa que Deus, ele autorizou uma tentação do inimigo contra Saul. Vejam que Deus tem controle de todas as coisas. Então Deus autoriza um demônio para que potencializasse a ira de Saul contra Davi. Tudo isso já faz parte de um projeto maior, de algo maior da parte de Deus, para que Davi seja ascendido ao trono, para que Davi tome aí o trono de Israel. Tem uma palavra aí no verso 12, que vai repetir também no verso 14, porque o Senhor era com ele. Verso 14 diz: pois o Senhor era com ele. Isso é, Deus é com Davi.
Deus está contra Saul por conta de desobediência, mas Deus é com Davi. E Deus está criando meios, está provocando situações para que de fato Davi seja o rei de Israel. Verso 15, então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Enquanto Davi está ascendendo, crescendo, cada vez mais Saul está se diminuindo por conta do propósito do Senhor. E aí o que nós temos na sequência é o tempo todo Saul querendo matar a Davi, porque o via agora como seu rival, o via agora como alguém que estava ali sendo uma espécie de trava para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como rei de Israel, e também uma ameaça ao próprio reino de Jonatas, que seria, na concepção de Saul, o seu sucessor. Mas Deus, mais uma vez, está dirigindo todas as coisas. Aqui, queridos, fica uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida. Vejam, o que nós temos de fazer é nos colocar nas mãos do Senhor e esperar que Ele mesmo cumprirá os propósitos. É Deus quem levanta reis, é Deus quem abate reis, é Deus quem faz a sua promessa, a sua palavra se cumprir sempre. Então nós temos de crer nesse Deus que guia as nossas vidas, mesmo quando as coisas pareçam não estarem dando certo, mesmo assim Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele é o Deus que dirige os nossos passos. E aqui na sequência do texto nós temos que mais uma vez Saul ele vai tentar malignamente, tentar trazer prejuízo à vida de Davi. O verso 21 diz que disse Saul: eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi: com essa segunda será hoje meu genro. Davi faz uma promessa de dar uma das suas filhas a Saul, e nessa intenção de prejudicar a Davi. O verso 17, só recordando aqui para a gente, disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, ser-me mesmo filho, valente, guerreia as guerras do Senhor. E aí vem a implicação, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Saul estava sendo usado para provocar armadilhas para Davi ser morto pelas mãos dos filisteus. Não deu certo com uma, mas agora tem a outra filha de Saul, que é Mical, e ele pronuncia: eu lhe darei para que ele sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Ou seja, Saul intentava o mal contra Davi, mas não tinha como, porque a mão do Senhor já estava aí levantada para abençoar a vida de Davi. O verso 25 diz: então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas com 100 prepúcios dos filisteus, para tornar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Então vejo que um quadro, uma armadilha satânica é posta ali para matar a Davi. Ele está propondo a Mical que ela se case com Davi, mas ele quer 100 filisteus mortos, ou 100 prepúcios dos filisteus. O que nós temos aqui, queridos, é uma armadilha, um plano sórdido, diabólico, para que Davi fosse pego aí pelos filisteus. Mas a mão do Senhor estava sobre Davi. E o próprio Saul reconhece, verso 28, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Não há como, irmãos, quando Deus tem um projeto, um plano na vida de uma pessoa, por mais que o mal se levante, por mais que a guerra seja estabelecida, por mais que Satanás rilha os seus dentes
e intente contra a vida daquela pessoa, não há como, porque o Senhor abençoa, e contra Israel não vale encantamento. Quando Deus resolve abençoar, não há nada que o homem possa fazer para impedir. Não há como atrapalhar os projetos de Deus. Tudo que o homem faça, na verdade, estará se cumprindo ou sendo efetivado para que aquele plano de Deus se concretize na vida daquela pessoa. Veja o verso 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Verso 30. Cada vez mais os príncipes dos filisteus saíam à batalha. Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Havia um propósito de Deus. Davi, ele era escolhido de Deus. Não tinha como fugir dessa realidade, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Quando Deus intenta algo, aquilo ali vai acontecer. Jó disse, lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isaías também proferiu a palavra dizendo, agindo Deus, quem impedirá? Por mais que Saul intente, por mais que ele queira, por mais que ele arme, por mais que ele busque aí atrapalhar a subida de Davi ao trono de Israel, não há como, por conta das bênçãos do Senhor. Ele tentou de toda forma, levantando os filisteus, oferecendo suas filhas em casamento a Davi, mas não teve como, porque a mão do Senhor já estava levantada aí para abençoá-lo. Então, querido, nós temos aqui algumas lições maravilhosas para a nossa vida. A primeira delas é que procuremos amizades, invista em amizades, sempre vale a pena, ok? Ore a Deus, Deus envia para mim verdadeiros amigos, pessoas que me amem, a quem também eu possa amar. E a outra lição que nós temos aqui, irmãos, é que existem as astúcias do inimigo contra a nossa vida, mas Deus nos ama. Deus está no controle da nossa vida, Ele está dirigindo a nossa história. E por mais que hajam armadilhas, situações adversas, nós temos de crer na mão poderosa do Senhor que dirige os nossos passos, que dirige as nossas vidas. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a mão de Deus está sobre a nossa vida para nos abençoar, nada poderá acontecer que atrapalhe esse plano de Deus, essa graça do Senhor na nossa vida. O meu chamado final aqui para você e para mim é para que nós confiemos no Senhor, para que nós nos entreguemos a Ele, para que nós não queiramos ficar dando o nosso jeito, querendo seguir a nossa própria história. Ao contrário, devemos confiar no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, Ele está conduzindo a nossa vida para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. A gente vai ter agora um momento de oração e mais uma vez eu quero pedir a você para colocar o seu pedido aí no chat, se você quiser, nós vamos orar por você. Senhor amado, colocamos essa reflexão diante do Senhor, esse momento de pastoreio. Senhor, eu oro agora por essa pessoa que está ouvindo aqui essa palavra, outros irmãos que ouvirão depois. Senhor, nos ajude a desenvolvermos amizades tel-referentes, amizades que de fato contribuam para o nosso crescimento no Senhor, para servirmos a Deus cada vez melhores. Pessoas que nos exortem, pessoas que nos potencializem, então, para buscarmos mais ao Senhor. Eu oro por essa família, ó Deus, que nos ouve, por essa pessoa aí que nos escuta, quem sabe ela esteja enfrentando um problema, uma dificuldade, uma adversidade. Eu coloco essa vida no altar do Senhor. Peço pelos casamentos, pelos filhos, por causas da justiça. Irmãos, ó Deus, que de repente enfrentam problemas de enfermidade, seja na carne, na alma, ou então enfermidade espiritual. Colocamos tudo isso no altar do Senhor, suplicando a tua graça, pedindo a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o relacionamento dos pais com os filhos. Eu coloco, ó Deus, a nossa vida no altar do Senhor. Aqueles que estão vindo em viagem, aqueles que hão de viajar,
colocamos isso também diante do Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nessa época de Natal, possamos cada vez mais lembrar de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É no nome dele que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Querido, a gente vai cantar mais um canto de louvor ao nosso Deus e na sequência eu volto aqui para a gente encerrar esse momento. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvado seja o Senhor por esse momento de pastoreio. Agradeço a você aí pela sua paciência conosco. Peço que continue firme na presença do Senhor, continue servindo, buscando a Deus, amando ao Senhor, servindo a Ele de todo o seu coração. E que Deus abençoe cada vez mais a tua vida em nome do Senhor Jesus.